Porque nós não queremos ser, Senhor, como o povo que viu a tua glória no deserto. E apesar de ter visto tantos milagres, apesar de ter visto tantos sinais, não conseguiram permanecer fiéis a ti. Senhor, mais do que ver os teus sinais e os teus milagres, nós queremos ser fiéis a ti, Senhor. De tudo que eu possa querer, existe algo que eu desejo mais. É o que arde em meu coração. Eu quero ser fiel até o fim. De tudo que eu possa querer, existe algo que eu desejo mais. É o que arde em meu coração. Eu quero ser fiel até o fim. Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém? Amém. Ah, graças a Deus. O nosso tema hoje é inconstantes. O que é inconstante? É aquela pessoa que não tem a constância, a continuidade. A pergunta que eu lancei nas redes sociais foi assim: você pode dizer o que você é, não, você pode dizer amanhã o que você disse que é hoje? Você pode ser amanhã o que você disse que é hoje? Nós temos essa constância, nós conseguimos manter firme. E aí, para a gente retratar um pouco dessa questão da inconstância, de ser inconstante, nós vamos retratar um pequeno vídeo aqui. Ele é meio humorístico, mas só para a gente ver. Juninho, apaga aí só para a gente, é rapidinho, que talvez você já tenha assistido, mas preste atenção como às vezes a gente muda fácil e rápido de opinião. Preste atenção. Não sei se você é assim, né? Peraí. Independente do que seja, né? Entendi. Então, para o tema homossexualidade, você é a favor ou contra? Olha, eu não sou nem a favor nem contra, né? Eu acho que cada um tem sua opção, né, sexual, independente do que seja, né? Entendi. Então, para você tanto fez como tanto faz? Isso, com certeza. Mas se você vê alguém homossexual de boa? Não, tranquilo, já cansei de ver. Eu vejo nas praças, né? Pessoal, casal, homem, mulher. Entendi. A gente vai fazer agora uma entrevista com outra pessoa. Por favor, senhor, por favor, você pode participar de uma entrevista aqui rapidinho? Então, beleza, pode ficar bem aqui. Estamos fazendo uma série de perguntas para as pessoas sobre homossexualidade. Sobre esse tema, você é a favor ou contra? Eu sou contra, eu acho isso uma vagabundagem. Eu acho que o cara gay tem que tomar porrada para virar homem, rapaz. Isso é vagabundagem. Quem concorda também com a homossexualidade, o que é que você acha sobre essas pessoas? Eu ia meter a mão, que o cara chegar no meu lado e falar que é a favor de uma vagabundagem dessa, ele vai apanhar muito. Certo. Desculpa, por favor, me cá. Eu não percebi a sua resposta. Você é a favor ou contra? Desculpa. Olha, eu sou contra. Porque foi tipo como o nosso amigo falou aí ao lado, né? Se eu ver algum casal, mais ou menos se beijando, então, abraçado, eu vou correr em cima, vou bater. Então estamos aqui com duas pessoas que são totalmente contra. Mudou rápido, né? Esse pior que o rapaz parece contigo. O outro só porque é moreninho, senão parecia com o Olavo. Inconstantes. Interessante, né? Acende aí, Juninho, pode acender. Como é que a gente muda fácil, né, de opinião conforme as circunstâncias, né? O rapaz estava dizendo, na hora que a circunstância apareceu, uma circunstância meio desagradável, ele mudou a opinião dele. Mas saindo dessa questão humorística, para a gente entender isso, né, só para uma introdução, nós estamos vivendo uma época, uma semana que se intitula aqui no Brasil Semana Santa, ao qual a gente lembra do sacrifício de Jesus Cristo, da morte e ressurreição de Cristo, né? E é interessante que nesse período houve um período de inconstância muito grande, muito reveladora. E vem às nossas vistas assim também. Vem para nós também, a gente somos, quando a gente olha aquela inconstância daquele povo religioso daquela época,
a gente olha como um espelho, mostrando também muitas das vezes a nossa inconstância. Então, o texto nos conta lá em Mateus 21:9 que os que seguiam clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Jesus Cristo entrando em Jerusalém, no jumentinho, todos com os ramos, as pessoas colocavam as suas túnicas, jogavam suas roupas ao chão, alguns colocavam também os seus ramos no chão para Jesus passar, e eles clamavam: Hosana ao filho de Davi. Eu não sei se vocês sabem o que significa Hosana. Hosana significa salve-nos urgentemente. É uma expressão que o povo judeu tinha para pedir salvação. E quando eles dizem Hosana nas maiores alturas, eles estão dizendo: salve-nos, tu que vem das alturas. Eles estão reconhecendo Jesus Cristo como Filho de Deus, como aquele Salvador. Naquele dia, quando Jesus adentra ali, todos eles clamavam: Hosana, bendito do Senhor, Hosana nas maiores alturas, para Jesus Cristo. Mas em menos de uma semana, todos os acontecimentos que ali acontecem, esse mesmo povo que clamaram a Jesus como Salvador, eles têm uma opção. Quando Jesus Cristo é levado lá para o pátio de Pilatos, onde ele está, e há o pedido que Pilatos o condene. Pilatos, a mulher dele teve um sonho e ele queria se livrar daquilo. Ele manda castigar Jesus Cristo bastante com açoite romano, e ele coloca ali Jesus Cristo e fala: tem um costume na época agora dessa festa de vocês, a gente libertar um criminoso. E aqui tem um criminoso famoso, Barrabás, e tem Jesus, o Messias. Quem que vocês querem que solte? E diz que o povo incitado dizia: Barrabás, Barrabás. E ele manda soltar Barrabás. E aí ele pergunta: e o que eu faço com Jesus chamado Cristo? E a mesma multidão que mandou, chamou, clamou ele como Salvador, gritaram: crucificam. Eles estavam gritando: maldito. Porque estar na cruz era sinônimo de maldição. Era ser maldito. De Salvador para maldito. Que coisa interessante, que mudança, que inconstância. O mesmo povo, num intervalo muito curto, receberam com tanta ênfase, com tanta honra, clamando e dizendo que Jesus era o Salvador, clamando a Ele a salvação. Agora eles condenam Jesus e pedem a crucificação. Chamam de maldito. Que inconstância é essa? E aí a gente vem e uma pergunta vem a nós: o que nos faz, o que nos faz sermos, eu não tenho acento ali, o que nos faz sermos pessoas tão inconstantes? Porque quando a gente olha para aquele povo e a gente vê essa inconstância, nós olhamos para nós. E aí nós olhamos também nós, os nossos atos com Deus, a nossa inconstância. Estamos firmes até um determinado ponto e de repente não estamos mais, nos afastamos. Não somos mais daquele jeito. E nós somos muito inconstantes. Mas o que é que nos faz sermos pessoas tão inconstantes? Por que a inconstância é uma característica nossa? Por que nós temos isso? Por que nós não temos uma continuidade? E tem uma resposta muito clara, pelo próprio, aquele primeiro vídeo que a gente colocou, é pela conveniência. De acordo com a circunstância que está à nossa volta, o que é nos conveniente faz nós seguirmos no caminho que queremos. Como assim, pastor? Preste atenção. Se hoje me favorece, Hosana, é conveniente para mim, aquele que está entrando, eu clamar ele como o Salvador. Ele está entrando no jumentinho. Havia toda uma profecia que dizia que o Messias, o Filho de Deus, entraria no filho de jumento. Era uma profecia, quem conhecia falava: é o Messias. Hosana, salve-nos, Senhor. Salve-nos tu que vem das alturas.
porque me é conveniente, me favorece. Mas se amanhã não me é mais útil, não me é mais conveniente, crucificam. Eu estou no meio do povo, todos ali, reunidos, todo o sinédrio, pedindo. Eu não poderia levantar a mão ali no meio daquela multidão. Jesus agora humilhado, destratado, todo ensanguentado, não parecia mais com o rei, nada. Eu não poderia gritar, Hosana! Não me era conveniente. E a conveniência me levava a gritar o quê? Crucifica-o, maldito! Então o que nos faz ser inconstante é a conveniência. É a conveniência. Se hoje me é conveniente estar na igreja porque vai ter algum movimento, alguma coisa, eu vou porque me é conveniente. Mas amanhã já não é, porque está falando muita verdade que me machuca. Então já não vou. Tem uma reunião hoje onde vai se tratar de negócio, eu vou ser muito favorecido. E aí eu tiro, e eu modifico, e eu começo não mais frequentar, eu começo a andar para cá. Porque a conveniência me leva para cá. E eu sou inconstante. Amanhã muda-se tudo de novo, as circunstâncias elas são alteradas. Nós vivemos um dia após o outro. E todos os dias são diferentes e o mundo roda. E as circunstâncias mudam, hoje me favorece, amanhã me desfavorece. Então eu vou sendo inconstante. E isso é algo terrível para um cristão. Isso é algo terrível para todos nós, a inconstância. Sermos inconstantes. Porque o povo de Israel foi inconstante naquele dia. Naqueles dias. De salvador para maldito. E como nós temos sido na nossa caminhada cristã? Nós temos mantido uma constância. E até onde vai essa constância nossa? Vai até aonde nos é conveniente? O que a palavra de Deus vem nos falar? Ele vem a remeter-nos a nós que muitas das vezes nós temos sido muito frágeis na nossa fé, no nosso comprometimento com Jesus Cristo, com as coisas de Deus. O texto nos diz assim, lá em Efésios, Paulo escrevendo, para que não mais sejamos meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por vento de doutrina. Você pode substituir doutrina aí por circunstância, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então nós fazemos muitas das vezes papel de menino, e essa nossa inconstância nos leva de um lado para o outro, conforme a doutrina que é colocada, a circunstância. E essa circunstância, essa doutrina, geralmente é uma artimanha do homem, é o curso que o mundo coloca, e nos induz ao quê? Ao erro. Então hoje eu estou aqui, mas aquilo deixa de ser conveniente para mim, porque a minha circunstância não está favorável a mim. Mas ali tem algo que oferece algo favorável a mim, que a circunstância se torna boa para mim. Eu vou para lá. E eu vou me alternando de um lado para o outro, fazendo o papel de menino. Muitas das vezes nós fazemos papel de menino, não somos homens na presença de Deus. Porque o vento da circunstância faz com que a gente mude o nosso posicionamento. Eu estou em dificuldade aos pés do Senhor. Eu estou bem longe do Senhor. Cansei de olhar isso. Repete-se todos os dias. Os ventos sopram, mudam muito rapidamente de um lado para o outro. Muito. Por conta do quê? Da conveniência. Hoje não me é mais conveniente estar aqui. Hoje é. Amanhã não é. Depois de amanhã é. Daqui 2 meses não é. E nós somos meninos levados de um lado para o outro. Mas o que isso traz? O que significa isso para nós? Tiago nos escreve dizendo assim: não suponha esse homem aqui é um menino, que alcançará do Senhor alguma coisa.
homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Ser levado de um lado por outro por alteração de circunstância, isto é, ser inconstante, nos afasta de qualquer tipo de bênção do Senhor. Qualquer tipo de bênção. Não pense, não suponha que esse homem alcançará de Deus alguma coisa. Nada, absolutamente nada. Deus abomina a inconstância. Deus não suporta pessoas que não têm perseverança, que não são firmes nos seus propósitos, porque pessoas assim não creem. Por isso que está chegando o momento de Deus procurar os adoradores. Mas quais adoradores? O que os adoram em perseverança, em espírito e em verdade, não importa a circunstância. Então ninguém alcança nada de Deus sem uma constância. E aí, como que é essa constância? Como é que eu adquiro isso? Querido, você vai passar por dificuldades. Você acha que Deus te traz para cá, te apresenta a palavra, Ele mostra quem Ele é, e aí eu sou firme, eu sou do Senhor, eu quero Jesus na minha vida, aleluia, né? E aí de repente você começa a caminhar, né? Deus, então tá bom, então vamos ver agora. Ele sopra, aí vai, não aguenta, não tem bênção minha aí. Soprou, eu continuo do Senhor. Jó caiu tudo, perdeu todas as coisas, glorificado seja o nome do Senhor. Jó perdeu todos os teus filhos, glorificado seja o nome do Senhor. Jó perdeu todos os animais, glorificado seja o nome do Senhor. Jó, tua saúde agora, você tem câncer do alto do pé, do baixo do pé, alto da cabeça, glorificado seja o nome do Senhor. Não importa a circunstância, pode soprar vento de todo lado, Deus tem bênção. Tudo foi adquirido em dobro para Jó, porque ele teve constância independente da circunstância. Sendo inconstante, querido, ninguém alcança nada. Não pense você que fica nesse pensamento dúbio aí, cocheando entre dois pensamentos, não alcança nada. Peça com fé. Ele está dizendo isso, peça com fé, não duvide, não importa o que apresenta na frente, peça com fé. Não sei se é um gigante, não sei se são leões, não sei se é um mar imenso, não sei se é um exército atrás, não sei se é uma doença, não sei se é problema financeiro. Confie, não mude o seu entendimento de quem é Deus por conta das dificuldades, das circunstâncias. Porque é na constância que tem bênção, porque a inconstância, você não é abençoado. Você não tem absolutamente nada de Deus. E Deus não vai te entregar absolutamente nada se Ele não perceber que você é firme nos seus caminhos. Não tem, Deus não é menino. Olha o que o texto diz. Não suponha esse homem que não tem fé, que ele altera, que ele é inconstante nos seus caminhos, que ele vai alcançar alguma coisa de Deus. Não alcança. Pode vir profeta do inferno te prometer, querido, que é mentira. E é o que mais tem hoje, é isso. Você está aqui, aí tem uma profeta dizendo lá e você corre para lá. Amanhã tem um profeta dizendo você corre para cá. Você não vai receber nunca a bênção do Senhor. Mas a multidão faz isso. A multidão corre atrás disso. E qualquer vento de doutrina que sopra, ele altera. Fica de um lado para o outro, de um lado para o outro. Aí você acha que Deus vai abençoar. Não abençoa. O homem que é inconstante não tem bem, não recebe absolutamente nada. Nada. O próprio Tiago diz o seguinte: para ser bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida ao qual o Senhor prometeu aos que o amam. Primeira coisa, qual o contrário de
Inconstância é ser perseverante. Você jamais receberá alguma coisa de Deus se não tiver perseverança, de não desistir. Existia um filme antigo do Jean-Claude Van Damme que é Desistir Nunca, Retroceder Jamais. É assim que nós temos que ser, constantes, perseverantes. Mas para mim ter perseverança, eu tenho que suportar o quê? Aprovação. Aprovação. Aleluia, que palavra boa. Eu falei uma vez para o irmão aqui, eu falei, irmão, os gigantes vão levantar na sua vida. Irmão, você não pode. Aí quando ele saiu daqui, ele teve um ataque cardíaco ali na frente, perto da garagem da Transbrasiliana. E aí ele foi, depois voltou, falou, pastor, não fala nunca mais que vai levantar gigante não, que... Mas ele voltou. Porque a vida é assim, você não está liberado de passar por tribulações. E aí quando nós nos dispomos a seguir, Deus vai nos provar. Ele não vai nos tentar, Ele vai nos provar. Me dá teu Isaac. Toma. Não, toma. Me dá tudo que tu tens. Não, eu tenho muito. Segue meu caminho. Mas até onde? Eu estou seguindo aqui. Para continuar seguindo meu caminho, eu tenho que deixar esse emprego. Para continuar esse caminho, eu tenho que deixar essa prática. Para continuar seguindo o teu caminho, eu preciso parar de adorar isso, de fazer aquilo, porque não lhe convém. Eu preciso abrir mão dos acúmulos que eu tenho, eu preciso compartilhar, eu preciso amar agora o meu inimigo que me persegue. Aí Jesus vai botando os inimigos na tua frente, os necessitados do teu lado, o nu um pouquinho mais na frente. Eles vão passando por provações. E essas provações vêm com dificuldades na nossa vida. Mas eu confio no Senhor. Vamos embora. Aí eu vou. Aí pô, tem um mar na frente. Poxa, não, mas vamos ver, vamos esperar. Mas tem um exército atrás. O que eu faço? Bora, marche para frente. Para frente. Vai embora. E agora, o que eu faço? Eu adoro Deus? Não vou adorar. Mas tem uma fornalha, eles estão aquecendo ela 7 vezes mais. O que eu faço? Vamos embora para dentro. E a fornalha não apagou. A gente precisa suportar a provação, porque a palavra é muito clara. Depois, bênção de Deus só vem depois de aprovação. Se tem profeta dizendo, é o demônio falando para você. Você chega na igreja, o Senhor Deus, é isso que te digo, querido, Deus tem uma bênção, tem um emprego maravilhoso. Que conversa, querido. Eis que te digo, vamos para o deserto. Opa, é Deus falando. Você já ouviu algum profeta falando isso? Tem. Quem promete essas facilidades é Satanás. Eu nunca vi o Cristo prometendo isso. Vamos embora que eu vou fazer vocês pescadores de homens. Aonde é que nós vamos pescar homem? É lá no poço de Betesda. Mas Deus lá é podre, só tem gente doente. É no meio dos leprosos. É no meio dos inimigos. É só depois. Aí depois você vai fazer o quê? Receber. Então não tem como inverter essa ordem de Deus. Não tem. Eu preciso ser constante. Para mim ser constante, eu preciso suportar. Com o quê? Com perseverança. Não desistindo. Não mudando. Eu vou, negócio. Eu continuo. Eu persevero. Eu não desisto. Aí eu sou aprovado. Pastor, agora para onde? Agora eu sei. Aí ele recebe. Aí ele recebeu. Aí nós recebemos. Mas quem não persevera, quem é inconstante, não recebe nadinha. Nada. Absolutamente nada. Porque Deus abomina a inconstância. Deus abençoa a perseverança. Olha o que Paulo diz em Romanos. Não só isso, mas também nos gloriando nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz o quê? Perseverança. Você jamais vai ser perseverante no paraíso. Está tudo tranquilo, mudou. É em alteração de circunstância. Alteração de circunstância é o quê? Tribulação. Eu estou com o meu barco, está indo tranquilo. Ou, como é que no céu é céu de brigadeiro, no mar é o quê? Um mar tranquilo, calmo. Aí de repente vem o quê? Ventos.
ondas. Começa o que? Ser atribulado. As circunstâncias mudaram. Não está mais do mesmo jeito. O que eu tenho que fazer? Isso vai produzir em mim que? Perseverança. Eu vou continuar. Mesmo com as dificuldades, mesmo com as alterações da circunstância, eu continuo. Eu só vou ter perseverança na minha vida se vier prova. Porque se não vier prova, eu não tenho perseverança. Por que Paulo disse que eu me glorio por conta das tribulações? Estou passando por dificuldade, glória a Deus por isso. Por quê? Porque eu vou continuar. E quando eu persevero, eu recebo. Porque se eu não passar pela provação, eu não vou ter mudança de circunstância, eu não vou ser perseverante. Mas quando eu passo pela provação e eu continuo, eu recebo. Glória a Deus por isso. Glorificado seja o nome do Senhor. Você pensou, Jó podia mudar, mas ele não mudou. E o dele foi o máximo do máximo. Agora com nós, qualquer a gente muda. Não pode entrar um dinheirinho, o cara muda. Qualquer coisinha ele muda. Qualquer promessinha boba ele muda. Sabe por quê? Porque o nosso eu ainda é muito forte. Por isso que Jesus Cristo diz, quem seguir a Ele tem que morrer. Tem que negar a si mesmo, negar as suas vontades. Porque só eu negando a minha vontade eu consigo perseverar. Porque eu não estou mais preocupado comigo. Então, é na tribulação que eu vou produzir em mim perseverança. E é justamente no meio da tribulação que eu percebo na minha perseverança, que eu entendo e Deus se revela a mim, fazendo o quê? Destruindo aquilo que me agride. Destruindo aquilo que me tira a paz. É no meio da tribulação. Eu jamais vou ter a revelação de quem é Deus no mar tranquilo. É no mar atribulado, é numa vida, quando no meio das dificuldades, que eu consigo entender e ver quem é Deus na minha vida. Porque antes, Jó disse que conhecia Deus só de ouvir. Mas depois de todas as dificuldades, ele conheceu a Deus pessoalmente. Nós só vamos ter a revelação de Deus em nós quando passarmos pela tribulação. E aí nós vamos perguntar, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Isso aconteceu no mar atribulado, no meio da tribulação. E aí Jesus se revela. E o mar ficou calmo de uma hora para outra. E é no meio da tua tribulação, da tua dificuldade amorosa, financeira, sentimental, de saúde, que você está perseverando, e Deus vai se revelar na sua vida. E você vai ver, quem é esse? Esse é o Deus verdadeiro. Mas é só com a perseverança na tribulação, no meio da prova. Então, as provas que Deus coloca para nós é para o nosso crescimento, é para que Ele se revele em nós. Mas eu preciso perseverar. Eu não posso ser inconstante. Eu não posso ter ânimo dobro, mudar de acordo com não. Eu tenho que perseverar, insistir em não mudar o meu pensamento em relação a quem é Deus. É assim que Deus se revela para nós. Olha o que Paulo diz aos Coríntios. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Firmes, inabaláveis como os montes de Sião. Firmes. Não se deixe abalar pelas dificuldades que se apresentam para você. Não se deixe abalar. Você tem que ser firme, se manter firme. E não se preocupe. Não se preocupe. Deus, Ele é fiel. Você jamais faz algo, você jamais se permanece em vão. Deus sempre responde. Mas você tem que ser aprovado. E para ser aprovado, para ser perseverante, tem que ter firmeza. Tem que ser inabalável. E ó, querido, não é fácil. Falar aqui é bonito. Mas na hora da tempestade, na hora da dificuldade, na hora que todas as portas se fecham, na hora que parece que o mundo está caindo, você tem que levantar os seus olhos e olhar para lá. É de lá que vem o teu socorro.
E é um socorro bem presente na hora da angústia. E é nesse momento, onde eu estou firme na palavra, por qualquer vento que sopre, que eu vou ver que tudo que eu fiz não é em vão. Porque o nosso Deus é justo e fiel. Mas na perseverança, não na inconstância. E nós estamos vivendo uma geração hoje de uma igreja evangélica inconstante. Você sabe quais são as discussões nos bastidores das igrejas? Graças a Deus que na nossa não funciona assim, mas na grande maioria, o que temos que fazer para agradar o povo, para trazer o povo. Por exemplo, nós hoje lá na catedral passamos por uma dificuldade financeira gigantesca. Nós não estamos tendo dinheiro para o básico, para você ter ideia. Pagar energia, pagar funcionários, pagar luz, água, o básico, contador, não tem. Aí nós temos que fazer o quê? Nos preocupar e, peraí, nós vamos pensar, vamos meditar, vamos formular palavras que arremetem as pessoas às bênçãos de Deus, a quem é fiel financeiramente. Não podemos fazer isso. Mas hoje na igreja evangélica brasileira, a preocupação é essa. Então se alterna muito, muda-se muito a doutrina aplicada, a palavra aplicada. Hoje eu prego esse evangelho, amanhã eu prego aquele outro evangelho, de acordo com o modismo, de acordo com o gosto popular. Quer dizer, a própria igreja evangélica está inconstante. Ela não está sendo perseverante. Porque as circunstâncias, por exemplo, nós vivemos num país que nós estamos passando em crise. O país está em crise. Financeira, social, política. E o que acontece? As igrejas tentam se adequar a isso. Então, se a pessoa, vamos entregar o que o povo está precisando agora. O povo está precisando de uma palavra agora o quê? De revolta política. Aí tem pastor levantando essa bandeira e uma multidão seguindo ele. Ele fala um monte de asneira, um monte de blasfêmia, um monte de palavras torpe, e a multidão segue. Outros vão falar o quê? Não, vamos falar para o povo que em Deus tem prosperidade no momento de dificuldade. Aí a multidão vai para lá. E a igreja, elas vão se adequando a isso. Então a própria igreja está inconstante. Por isso que nós não vemos as bênçãos do Senhor. Que bênção do Senhor que temos? Nós vivemos numa época que não sei quantos milhões de evangélicos. Que diferença está fazendo no país? Que diferença faz nessa cidade que todo mundo diz que essa cidade é evangelizada? Que diferença? O povo se odeia na rua, os divórcios crescem nas casas, as pessoas fazendo negócio de todo jeito porque querem prosperar. Por quê? Porque está faltando o quê? Perseverança na igreja, confiar no Senhor. Tem um monte de pessoas que se dizem evangélicas, mas pouquíssimas que são perseverantes no evangelho. Nós temos uma igreja inconstante. Nós temos uma igreja inconstante. E nós precisamos ser firmes e inabaláveis, porque o nosso trabalho nunca é em vão quando fazemos para o Senhor. O texto diz assim: ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Carta escrita para a igreja de Esmirna. Ao vencedor que guardar até ao fim. A perseverança tem que ser até o fim. Não tem um limite, não é só até aqui. Não. Quando Jesus Cristo te chama para a caminhada, é para sempre. É que nem o Carlos de vez em quando posta. Até a eternidade. Tem um caminho longo. Vencer é só quem suportar até o fim. A igreja está cheia. O Juninho um dia desse assistiu, leu a Veja e falou: nossa, não aguento tanto mimimi. A igreja está cheia de mimimi. Murmúrio, murmuração.
os pepinos do Egito. Muito mimimi. E se esquecendo da grande promessa que Deus tem na frente. Se esquecendo do que representa hoje, quando nós lembramos dessa semana que intitulamos Santa, o sacrifício de Jesus Cristo, a ressurreição de Jesus, o que isso significa. Nós esquecemos disso e murmuramos, e somos cheios de coisinhas, e qualquer coisinha a gente muda, mas tem que ser até ao fim. Qual que é esse fim? Ser fiel até a morte. Até a morte. Agora há pouco nós estávamos falando de cristãos que eram colocados no chão. Alguém botou um vídeo muito forte hoje, que eu até achei ruim aquele vídeo colocado ali por conta das crianças, que eram degoladas e o sangue, e eles não retrocederam. Até a gente pergunta, por que não saíram correndo? Eles não retrocederam, não desistiram da sua fé até a morte. Então você vai ser fiel a Deus até quando? Você vai ser perseverante até quando? Até a morte. Paulo termina a sua carreira, ele guardou a sua fé, mas ele estava num calabouço esperando ser decapitado. E nós vimos hoje no videozinho lá na catedral. E ele foi fiel a Deus. Ele não terminou no palácio, todo mundo batendo palma para ele, não. Perseverou. Mas ele escutou dentro do seu coração Jesus Cristo falando com ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Nós só vamos ter bênção do Senhor na nossa vida, querido, se formos fiel a Deus. E só é fiel a Deus quem é perseverante. Ninguém consegue ser fiel a Deus sendo inconstante. Nunca, nunca, nunca. E essa característica, ela tem grudado na maioria de nós, no meio evangélico, a inconstância. A igreja hoje é conhecida por a sua inconstância. Nós precisamos buscar mais a perseverança, precisamos lutar mais, precisamos confiar mais em Deus. Não importa a dificuldade, não importa, mas não se esqueça, vai vir dificuldade, e é necessário que venha dificuldade, porque você precisa ser aprovado. Só depois que você vai se manter firme. E ali não termina ali. Os mães, vai com Deus, viu? Depois a gente se fala, vai ter um compromisso, ele falou, se esforçou, veio, graças a Deus. E ali não termina. Você vence, suporta, mas até o fim, até a morte. Esse é o chamado de Cristo, quando ele vem, segue-me. Seguindo para onde? Para a cruz. O que tem na cruz? A morte. Mas o que vem depois da morte da cruz? A ressurreição. Depois da sexta-feira maldita, que a gente chama santa, mas foi maldita, que levou o nosso Cristo para a cruz, pagando um alto preço pelo meu pecado, pelo seu pecado, vem o domingo da ressurreição, vem o domingo da vitória, vem o domingo do resplandecer. Depois de uma noite de choro, veio a alegria da ressurreição de Cristo. Veio o túmulo vazio, veio a cruz vazia, veio a vitória. Mas só alcança isso quem for fiel até a morte, quem perseverar. Estão se entregando outro evangelho. Eu estou lendo um livro de John MacArthur, fantástico, chamado O Evangelho segundo Jesus Cristo. Porque estão entregando tantos outros evangelhos, hein? Com tanta baboseira. Estamos vivendo um cristianismo diabólico. É isso que nós estamos vivendo. Porque o chamado de Cristo é isso. Se você quer solução para o seu problema, para a sua dificuldade, persevere. Persevere. Use essa dificuldade como uma prova de Deus. Se mantenha firme, inabalado. Dobre os joelhos, glorifique o Senhor, ore por quem te persegue. Olha como é que a história de Jó muda. Quando ele ora por aqueles que o acusavam. Ore por quem te persegue, glorifique o nome de Deus, permaneça firme, estudo da palavra. E pai, você está passando por tudo isso. Palavra. Você sabe que crítica que eu recebi hoje? Do meu gerente?
chegou e falou assim: rapaz, com tanta dificuldade, eu só subo lá em cima, só vejo o Júlio César na Bíblia. Só vejo ele na Bíblia, só com tanta dificuldade aqui, eu não vejo ele fazendo outra coisa. Ele tem que decidir se ele vai ser pastor ou se ele vai ser empresário. Meu gerente. Temos que permanecer firme. Pode vir a dificuldade que for, mas as premissas do Senhor, os momentos de Deus são intocáveis. Eu tenho que ter firmeza, tem que ser inabalável na minha fé, até a morte. E aí sim, nós receberemos a coroa da vida. Aí sim, só depois, nós vamos receber as bênçãos de Deus. Amém? Então vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração. Juninho, vai lá falar para as crianças que já acabou para ver. Inconstantes. Muitas das vezes passamos por isso. Tire isso da sua vida. Coloque firmeza. Firmeza. Escutei esses dias de uma pessoa, de um amigo, dizendo que uma vez a esposa o ligou contando uma notícia ruim, difícil, de um desemprego. E ele falou assim: não, passe no Natal, compre uma roupa que nós vamos para o melhor restaurante da cidade, porque Deus tem o melhor para nós. Aquilo foi muito forte escutar aquilo. Ó, é isso que precisamos, confiar no Senhor. Não importa que a circunstância venha, Deus tem o melhor guardado. Deus tem o melhor. Não vai ser essa prova que eu vou, não, essa prova aí não, vamos embora. E às vezes em provas maiores, mas seja firme. A Mara fica impressionada quando ela tem visto, ela compõe aquela cantora Eixla, e ela às vezes em lágrimas, a Mara fala assim: meu Deus, como é que essa mulher faz? Porque ela perdeu um filho, jovem, a flor da idade, e ela firme, glorificando o Senhor, sorrindo, pregando o Evangelho. Que prova que aquela mulher passou, mas perseverou. Você pode ter certeza, Deus coloca uma paz no coração dela que excede todo o nosso entendimento. Nós não conseguimos entender, mas o Espírito Santo é o Consolador. Então que nós tenhamos isso, nós possamos buscar isso, darmos essa fidelidade a Deus, passarmos pela prova, glorificando o nome do Senhor. E aí sim, as lutas se transformam em bênçãos. Feche seus olhos agora. Eu não sei a dificuldade que você esteja enfrentando, a prova que você esteja enfrentando, mas Deus te chamou essa noite aqui porque Ele preparou. A gente não sabe, mas tudo isso é preparado por Deus há muito tempo. E Ele preparou só para te dizer isso. Continue firme. Siga, não desista. Não desista desse caminho que eu tenho te mostrado. Não desista, persevere. Persevere que você vai conhecer quem eu sou. E essa tempestade vai se acalmar na sua vida. E você vai glorificar a todos a respeito de mim. Persevere, não mude. Não mude. Siga o caminho. Prossiga. Os ventos vão levantar, o gigante vai falar alto, os leões vão rugir, o fogo vai esquentar. Prossiga, porque eu vou estar do seu lado. Deus amado, Pai querido, santo e maravilhoso. Quando ouvimos a Tua Palavra, quando meditamos na Tua Palavra, Senhor, e percebemos, Senhor, as Tuas bênçãos inerentes àqueles que estão junto contigo, que não te abandonam por nada, Senhor. Não importa os ventos e as circunstâncias, Pai. Nós percebemos que Tu és fiel, Senhor. Mas como temos sido falhos, Pai. Como os ventos têm mudado os nossos destinos, Senhor. Como a circunstância tem mexido conosco, Pai. Você sabe por quê, Senhor? Porque ainda tem muito de nós em nós mesmos, Pai. Nós precisamos morrer cada dia do nosso erro, para que não sejamos nós, mas seja a Tua pessoa em nós, Pai. Vem nos conduzir nesse processo, Senhor Jesus. Vem trabalhar na nossa vida, Senhor. Precisamos do Teu Espírito Santo nos conduzindo, nos auxiliando, Pai. Precisamos da Tua mão forte e poderosa, Senhor. Basta-nos isso, Senhor Jesus. Como naquela época os milagres apontavam para Ti, Senhor Jesus. Mostra-nos, Senhor, sinais, nos mostrando que Tu estás sempre conosco, que nós estamos no caminho certo.
para nós jamais desistirmos, para nós jamais nos abalarmos, mas permanecermos firmes e inabaláveis na Tua palavra e no Teu caminho, Senhor. Não é a nossa força, por nós mesmos não conseguiremos, mas através de Ti, agindo em nós, pelo nosso querer, por nosso buscar, Senhor, nós seremos firmes. Nós alcançaremos a perseverança no meio da tribulação, e essa perseverança vai gerar em nós uma esperança certa, firme e forte, de que Tu és o Deus Todo-Poderoso e fiel para nossas vidas. Te peço bênçãos especiais para cada um de nós no meio das nossas dificuldades, Senhor Jesus. Simples e unicamente para que todos glorifiquem o Teu nome. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.